Salve, salve, meu tricolor! Vamos começar o vídeo de hoje. Pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações para estar me ajudando a bater a meta de 1.600 inscritos aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram e me ajudaram a completar a meta que era de 1.400 inscritos, porém nós chegamos em 1.500 inscritos, tá? Então, somos 1.500 inscritos tricolores aqui no canal, tá? Então, muito obrigado por me ajudar a concluir essa meta. E agora a próxima meta é 1.600 inscritos, tá? Se vocês querem informações diárias sobre São Paulo, vocês encontram aqui no Eterno Tricolor News. E vamos diretamente para as informações sem enrolações, porque eu já gravei um vídeo de 9 minutos de hoje, só que eu acabei perdendo esse vídeo, então eu vou ter que refazer o vídeo, tá? Para começar com as informações, vamos falar sobre o Dorival Júnior, tá? O Dorival Júnior ele não ficou tão contente na última partida contra a Chapecoense devido ao gol que o São Paulo tomou. O São Paulo tomou um gol de bola parada, né? Algo que o Dorival andou treinando quase 2 semanas com os jogadores para não ter erro na partida. Porém, o São Paulo acabou tomando esse gol de bola parada. E após tomar esse gol de bola parada, o Dorival ele entendeu que estava na hora de mudar o esquema, né? Por que mudar o esquema? Porque o São Paulo antes estava jogando no esquema 3-5-2 com o Hernan Crespo, que era um esquema que estava funcionando. Porém, o Dorival é um técnico que não gosta de utilizar esse esquema. Então ele tirou esse esquema do São Paulo, né? Na verdade, quem tirou esse esquema do São Paulo foi o Roger Machado, que não gostava de utilizar, e o Dorival também não gosta, né? Então ele tirou esse esquema do São Paulo. Só que ele percebeu que o esquema que ele está utilizando não está sendo útil para o São Paulo. E o 3-5-2 estava sendo. Então ele vai voltar a utilizar o 3-5-2. E como que deve ficar essa equipe montada no 3-5-2? Vamos lá. Eu acho que deve ficar da seguinte forma. Ficaria Rafael no gol, né? Rafael é o titular. Ficaria, acho que o Sabino como zagueiro pela esquerda. Ou o Osório, né? Eu acho, na minha opinião, o Osório tá um pouco à frente do Sabino, né? Aí, como o zagueiro central, ficaria o Domingos Duarte. Como zagueiro pela esquerda, Arboleda. Aí ele poderia vir com ou o Iago ou o Wendel ali um pouco mais aberto na ala. E aí na ala esquerda, né? E na ala direita, eu acho que o Dorival, se ele quisesse ser ousado, ele poderia vir com o Arthur, né? Mas se ele não fosse tão ousado assim, ele poderia vir com o Lucas Ramon mesmo, né? Eu acho que ele vai utilizar o Arthur ali no meio. Aí ele poderia montar o meio da seguinte forma: Nelton, Marcos Antônio, Arthur e uma dupla de ataque com Luciano e Caleri. Eu acho que o São Paulo dessa forma iria rodar certinho, tá? E o time ia desenvolver um bom futebol. Vamos para a próxima informação. Vamos falar sobre 2 jogadores que ficaram de fora da última partida, porém eles devem voltar para a próxima partida contra o Bragantino. O Arboleda e o Vitor Sá foram 2 jogadores que ficaram de fora por conta de incômodos. Eles treinaram normalmente e devem estar disponíveis para o Dorival Júnior na próxima partida de sábado contra o Bragantino. Não sei se eles serão utilizados, né, pelo técnico, mas que eles estarão disponíveis, eles estarão, tá? Vamos para a próxima informação. Vamos falar sobre o Bobadilha e o Lucas Moura. Ambos os jogadores que estão lesionados, né? O Bobadilha não está tão lesionado assim. Ele está com incômodo no joelho, né? Mas ele ficou um tempo de fora, né? Está se recuperando desse incômodo. E o Lucas também está se recuperando da lesão, né? Eles começaram a correr no gramado. Isso é uma ótima evolução, né? Principalmente para o Lucas, né, que teve que passar por uma cirurgia, né, e tal. É um processo um pouco mais demorado, né? Eles começaram a correr no gramado. O Bobadilha, ele tá um pouco mais próximo de voltar, né, já que o dele era só um incômodo no joelho. Se ele voltou a correr, significa que ele não tem mais esse incômodo, né? E o Lucas, ele começou a correr, mas o prazo para o retorno dele é em janeiro, tá? Então, em janeiro não, falei errado. É em novembro, tá? Então, o Lucas Moura deve retornar em novembro. Eu falei janeiro porque eu vi a próxima notícia que é sobre o Hugo Leonardo, tá?
O Hugo Leonardo ele vai ser emprestado para um clube do Japão. O clube se chama Mitohari Rock, né? E ele será emprestado para esse clube até janeiro, tá? Por que o Hugo Leonardo será emprestado? O Dorival entende que o Hugo Leonardo é um jogador que pode ser importante para o futuro do São Paulo. Porém, atualmente, o Hugo Leonardo ele não está em tantas condições, né? Porque o Hugo ele passou quase 2 anos lesionado, né? Que ele se lesionou na final da Copinha e depois disso ele voltou, jogou contra o Remo bem pouquinho e não jogou mais. Então pode-se considerar que ele ficou 2 anos aí sem jogar, né? Então o Dorival entende que ele vai ser um jogador importante, porém ele tem que jogar, ele tem que ter uma rodagem. Só que no elenco atual de São Paulo, o Dorival não vai utilizar ele. Então o Dorival achou mais interessante o empréstimo dele para outro clube, porque aí ele consegue jogar e depois voltar ao São Paulo, retornar ao São Paulo em janeiro para ser avaliado pela equipe técnica do Dorival para ver se ele vai ser utilizado ou não, tá? Vamos para a próxima informação. Vamos falar sobre o Enzo Dias. O Enzo Dias que foi liberado pelo São Paulo dos treinos, tá? Então agora o Enzo Dias ele nem treina mais pelo São Paulo. Agora ele praticamente está na fase de só procurar um novo clube e deixar o São Paulo, tá? Não tivemos tanta proposta, sondagens pelo Enzo Dias nos últimos dias, porém parece que hoje o Rosário Central chegou a sondar ali a situação do Enzo, né? O Rosário Central que já estava pensando na contratação do Enzo antes de ser eliminado da Copa Libertadores, né? E voltou ali a sondar e tentar entender a situação do Enzo Dias. Então, não sei se existe a possibilidade de ele ir para o Rosário Central, porque aparentemente essas negociações, essas sondagens estão somente no começo, mas é o único clube que está interessado no Enzo Dias no momento, tá? Vamos para a próxima informação. Vamos falar sobre 2 jogadores que foram oferecidos no São Paulo nos últimos dias, né? Foram oferecidos ontem, que foi o Bakayoko e o El Shaarawy, né? Ambos jogadores foram oferecidos ao São Paulo, porém o São Paulo não tem interesse algum em nenhum desses jogadores, tá? Por que o São Paulo não tem interesse? Porque seriam os jogadores que viriam para receber um salário muito alto, né? E que deixaram de ser estrelas na Europa, né? Eles são jogadores que estão jogando, se eu não me engano, eles estão jogando até em ligas alternativas, né? Então o São Paulo não tem o interesse. É a mesma situação do Mauro Icardi, né? O Icardi ele foi oferecido ao São Paulo, porém o São Paulo não quis porque são valores muito altos, né? O Icardi ele viria para receber mais de 1 milhão, seria um ótimo jogador, mas receberia um salário muito alto, né? Algo que o São Paulo não consegue pagar, né? Então por isso mesmo o São Paulo não deve contratar o Icardi, nem o Bakayoko, nem o El Shaarawy. Porque esses jogadores são oferecidos para clubes brasileiros para fazer o nome do jogador rodar ali, né, no mercado da bola, para ele ser contratado por uma equipe europeia, né? Pelo que eu sei, o Icardi parece que está sendo sondado pela Fiorentina e tal, tem chance de ele ser contratado pela Fiorentina. Então é para isso que eles são oferecidos para clubes brasileiros, né? Eles perceberam que esse negócio de oferecer para clube brasileiro dá certo, né? Que o Depay foi oferecido ao Corinthians, depois ele foi contratado. Então eles perceberam que fazer isso, né, de oferecer para clubes brasileiros, coloca o nome do jogador ali no mercado, né, chama a atenção. Então eles começaram a fazer isso com um monte de jogador. Se você for ver, um monte de jogadores foram oferecidos ao São Paulo esse ano, mas o São Paulo não deve contratar nenhum, né? Vamos para a próxima informação. Vamos falar sobre o André Silva. O André Silva ele recusou uma proposta de clubes do exterior, né? Ele recebeu algumas propostas de clubes do exterior, recebeu uma proposta do Internacional também, porém ele recusou essas propostas porque ele quer ficar no São Paulo, né? O André Silva que perdeu um pouco de espaço, né? Atualmente quem que tá na frente dele? Não sei se o Rian ou o Rian não tá na frente dele, eu acho, no ataque do São Paulo, né?
mas ele acabou perdendo um pouco de espaço e ele recebeu proposta, né? Ele recebeu proposta de algumas equipes, porém ele não quer sair, ele quer ficar, porque ele entende que ele quer brigar por espaço, né? Ele quer brigar por espaço no São Paulo. Mas na realidade eu acho que o Dorival não vai utilizar ele, né? Vamos para a próxima informação, vamos falar sobre o goleiro Yong, né? Que o Yong, ele tinha negociações com o Moreirense, porém essas negociações acabaram não dando tão certo. O Yong retornou ao São Paulo e após o Yong retornar ao São Paulo, o staff do Yong entendeu que é o momento de rescindir o contrato do Yong com o São Paulo, né? Então ele está negociando ali a rescisão amigável com o São Paulo e tudo indica que nos próximos dias nós veremos o anúncio da rescisão do Yong, tá? Vamos para a próxima e última informação do vídeo de hoje. É uma informação que está na thumb, tá? Na thumb tem 3 jogadores, né? Tem o Bakayoko, o El Shaarawy e o outro jogador é o Everton Cebolinha, né? O Everton Cebolinha, ele foi liberado pelo Flamengo para sair de graça, né? Por que ele foi liberado pelo Flamengo para sair de graça? O contrato dele estava no final, né? Ele teria que renovar, porém ele não renovou e abriu os 6 meses do pré-contrato, né? Então tudo indica que ele pode ser contratado de graça por outra equipe, né? E o São Paulo sondou a situação do Everton Cebolinha para ver se existia a possibilidade do São Paulo contratar ele. Porém, o São Paulo se assustou com o valor que o Everton Cebolinha pediu de salário. O Everton Cebolinha pediu quase 1,5 milhão para vir jogar no São Paulo. E o São Paulo não acha tão viável pagar isso no Everton Cebolinha. Por conta disso, acabou recuando um pouco, tá? Mas eu não duvido que o São Paulo possa do nada contratar o Everton Cebolinha e ir pagando 1,5 milhão, tá? Não acho um valor tão assustador. Eu acho assustador pagar 1,5 milhão pelo Vitor Sá, né? Que será o que ele receberá no próximo ano, né? O Vitor Sá que está sendo reserva do Ferreirinha. Eu acho que o Vitor Sá ele joga mais que o Ferreirinha, né? Mas ele está um pouco embaixo e está sendo reserva do Ferreirinha, né? E eu acho que o Ferreirinha, o Cebolinha, ele viria para ser titular na equipe do São Paulo, tá? Eu acho que se o Cebolinha ele vem jogando bem, ele vem para ser titular, né? Mesmo ele sendo o banco do Flamengo. Se vocês querem informações diárias sobre o Tricolor, análise de jogos, muita opinião, você encontra aqui no Eterno Tricolor News. O vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comenta e valeu!